A paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Wesley Santana. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Alex. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Gustavo, é uma honra estar com vocês aqui hoje. A paz do Senhor, jovens, o meu nome é João Guilherme e é um prazer estar aqui com vocês. E nós somos da Igreja Marcas do Evangelho, localizado no município de Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. E você, que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. E é uma honra ter a presença de vocês aqui. E antes de iniciar a nossa aula, eu quero convidar você para curtir, se inscrever e ativar as notificações. Se você é o nosso visitante, comente aqui no chat de onde você está falando, nós queremos te conhecer. E se quiser acessar mais conteúdo, acesse o nosso canal Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Hoje nós estudaremos aqui a lição de número 12, com o tema O Ministério de Jeremias depois da queda de Jerusalém. Amém, queridos? O objetivo da lição de hoje, nós vamos mostrar como se deu a libertação do profeta Jeremias, refletir a respeito do remanescente judeu que optou pelo Egito e também despontar a respeito da continuidade do ministério do profeta Jeremias. Para dar início, então, à nossa aula, vamos orar, vamos iniciar com uma oração. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos agora para que o Espírito Santo possa iluminar a mente de cada um que está assistindo essa aula, colocar fogo no coração para que eles possam entender a profundidade da sua palavra e que ela possa ser revelada através do Espírito Santo para cada pessoa que está ouvindo nesse exato momento. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, jovens, tudo bem? Eu sou o Alisson e vou fazer com vocês a leitura bíblica do livro de Jeremias, do capítulo 43, dos versículos do 1 até o 4. E assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, com as quais o Senhor seu Deus lhe havia enviado, para que lhes dissesse todas estas palavras, então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para ali habitar. Mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós, para entregar-nos nas mãos dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Foi isso, pessoal. Bem, jovens, estamos iniciando aqui a nossa aula. O ministério de Jeremias, ele não se restringiu a apenas anunciar tragédias, vários conflitos que viriam a existir, mas ele também constitui na convocação do povo ao arrependimento e à obediência. Nós vamos ver aqui que desse modo a restauração, ela é sim algo possível. Jeremias ele se manteve firme e fiel ao Senhor até o fim dos seus dias, a palavra vai nos mostrar, e mesmo passando a destruição de Jerusalém, ele seguiu a sua missão profética, ele se manteve fiel, ele se manteve leal ao Senhor até ali o seu último momento. E nessa aula nós vamos estudar aqui capítulos 43 e o 44 do livro de Jeremias, e junto nós vamos buscar aqui aprender, compartilhar o conhecimento aqui uns com os outros sobre a perseverança no ministério de Jeremias. E já adentrando aqui no primeiro tópico da lição, que tem o título A Libertação de Jeremias, nós sabemos que ele foi liberto da prisão após a queda e que isso faz parte de um cumprimento de uma promessa de Deus para ele. O que podemos compreender com tudo isso que está envolvido em relação ao profeta Jeremias foi a sua libertação. Então Deus usa Nabucodonosor exatamente para libertar o profeta dessa situação, desse cativeiro, só que o povo se distancia, o povo se rebelou. E o profeta Jeremias era um homem que tinha uma chamada de Deus, ele era profeta, então ele profetizava em nome de Deus. E o povo agora se distancia, querendo viver a sua própria sorte, viver distanciado daquilo que Deus tinha a se revelar ao coração do povo. O cuidado de Deus com o profeta Jeremias, ele é realmente evidenciado aqui no versículo 12, que diz assim: Toma-o e cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Olha o zelo com que o rei mandou o profeta ser tratado. Ele mandou libertar, Deus já provê para ele essa libertação, mas não é de qualquer jeito. É com cuidado, é com preparo, é todo um cuidado que Deus tem com o profeta. A libertação definitiva de Jeremias, mesmo com o juízo sobre Judá, mostra a fidelidade de Deus e o cuidado com os seus servos que são fiéis à sua palavra.
Jerusalém estava em ruínas, a maioria do povo tinha sido levado para a Babilônia e os que ficaram na terra, eles estavam perdidos e estavam sem direção. E Jeremias, que havia sofrido prisões, injustiças, humilhações por anunciar a verdade, agora estava experimentando o cuidado de Deus de forma surpreendente. Nabucodonosor ordenou que ele fosse tratado com honras, com cuidado, como foi abordado aqui com o diácono Wesley. Até mesmo Nebuzaradã, comandante inimigo, reconheceu que as palavras que Jeremias profetizava, liberava sobre o povo, manifestava a soberania e o cuidado de Deus sobre o seu povo. O contraste aqui é nítido. Enquanto a nação colhia as consequências da sua desobediência, Jeremias colhia os frutos da sua obediência e fidelidade. Isso nos ensina que mesmo que o mundo esteja em colapso, esteja traçando um rumo que não condiz com aquilo que Deus planejou, projetou para o seu povo, Deus honra e sustenta aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. Ao receber a sua liberdade, Jeremias teve a oportunidade de se juntar ao seu povo que estava na Babilônia, mas ele permaneceu na cidade em ruínas com a minoria do povo, mostrando que o chamado não combina com o seu conforto, com aquilo que a sua carne talvez poderia induzir a ele a fazer, mas ele entendeu que o chamado de Deus é acima de qualquer outra coisa, acima do seu conforto, acima da sua compreensão, pois ele sabia e tinha temor daquilo que Deus liberou, projetou para a sua vida. Aqui há uma aplicação muito profunda para nós. Muitos hoje, diante das dificuldades, procuram refúgios em caminhos mais fáceis, mas o servo de Deus é chamado para permanecer firme, onde o Senhor coloca como testemunha viva de esperança, de paz. E Jeremias, ele nos desafia a refletir. Em tempos difíceis, temos seguido a voz de Deus ou nós temos buscado as soluções humanas? Que sua escolha inspire a confiar que mesmo em meio ao juízo ou às lutas da vida, Deus continua cuidando dos seus, sustentando e concedendo segurança, força. Escolha a fidelidade, porque o mesmo Deus que julgou Judá é o Deus que sustentou Jeremias e nos sustenta nos dias de hoje. Estamos aqui com a Vitória. Vitória. O que significa permanecer firme em Deus mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar? Significa ter fé naquilo que os nossos olhos não conseguem ver imediatamente, mas confiar de que o Senhor vai reerguer aquilo que caiu e vai refazer tudo para a glória dele. Estamos aqui com a Larissa. Larissa, você já passou por algum momento em que parecia mais fácil desistir do que continuar firme e confiar em Deus? Com certeza. Na vida a gente sempre passa por momentos difíceis, de adversidades, e nós, como jovens, às vezes dá vontade de desistir de tudo e jogar tudo pro alto. Mas a gente precisa saber em quem nós cremos, no Deus que nós cremos. E ter a fé de que Ele está no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Quando a gente baseia a nossa vida nisso, na palavra de Deus, em quem Deus é, aí todas as coisas ficam mais fáceis e a gente consegue passar por todas as dificuldades sem fugir, mas permanecendo e confiando em Deus. Jeremias 7 diz o seguinte, que, mas dizendo-lhe isso, ordenei dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Andaram para trás e não para diante. Por cerca de 46 anos, Jeremias incansavelmente, com dor, com sofrimento, ele profetizou a respeito do povo voltar a obedecer e voltar a ouvir a voz do Senhor. Nós já nos encontramos de cara com um ponto que é crucial para nossas vidas, que o nosso futuro está totalmente relacionado à nossa obediência a Deus. E não é diferente com o povo de Judá. O seu futuro, aquilo que iria acontecer com eles, estava totalmente associado à obediência que eles tinham ao Senhor. Nós acabamos de ver que eles estavam num período de crise, num período onde parecia que tudo estava desabando, num período onde a justiça de Deus era palpável e qualquer um conseguia enxergar. O incrível que a palavra narra é que mesmo com tudo isso acontecendo, não fez com que o povo de Israel tomasse a única decisão palpável e viável para um ser humano fazer naquele momento, que seria ouvir a Deus e se humilhar
Pelo contrário. E o cerne de toda essa ruína, de todo esse acontecimento, é sobre o discernimento que o povo de Judá não teve. E o general da corte da Babilônia, ele conseguiu um discernimento que toda uma nação não conseguiu, mesmo sendo gentil. Jeremias 40, 2-3. Que quando o comandante da guarda ele encontrou Jeremias, ele disse: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que havia prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram e não obedeceram. Nós vimos aqui que um homem, um idólatra, um pagão, ele teve uma compreensão daquilo que era o nosso Deus, daquilo que era o Deus de Judá, que os próprios cidadãos de Judá não tiveram. Essa desobediência trouxe a queda de Judá, e nós podemos pensar que nesse contexto de catástrofe, nesse contexto de guerra civil, de conflito que eles estavam vivendo, que eles iriam se arrepender, mas não. Porque eles só se afundaram mais ainda no pecado. Porque o pecado é como um abismo que chama outro abismo, como a própria palavra já fala. E ao invés deles se arrependerem, não. Eles começam a criar mais rebeliões, eles começam a criar mais confusões e começam ainda mais a se afastar de Deus. E olha a consequência trágica que isso causou. No capítulo 42, começa a ter aquele, como se fosse um suspiro de esperança no povo de Judá. Você começa a imaginar comigo que os profetas da época, os sacerdotes, os soldados, eles chegam a Jeremias e dizem: por favor, ouça a nossa petição e ore por nós. E fale tudo aquilo que o Senhor mandar para nós. Jeremias então responde: com certeza, eu atenderei o vosso pedido, eu orarei por vocês, e tudo aquilo que o Senhor mandar eu falarei, e ele será a nossa testemunha. Então o Senhor diz para Jeremias que eles deveriam ficar naquele lugar, eles deveriam aguardar, e se eles obedecessem à voz do Senhor e não fossem para o Egito, Deus os prosperaria, Deus afastaria a espada da nação deles, Deus afastaria as doenças, e Deus agiria como o defensor daquele povo. Ou seja, tudo seria favorável se eles apenas obedecessem e aguardassem o Senhor. Era uma palavra muito simples, mas o povo de Judá, novamente cego pelo pecado, novamente com um sentimento de desobediência a Deus, eles decidem fazer o completo oposto. E isso nós vamos ver agora no decorrer da aula, vai gerar sérias consequências. Ou seja, todas as promessas do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tinha de bom para eles, todo o livramento do Senhor, todo o recurso que o Senhor tinha a oferecê-los, era relacionado totalmente à sua obediência total ao Senhor. Deus tinha prometido um futuro maravilhoso para eles. E assim como ele prometeu um futuro maravilhoso para o povo de Judá, ele também nos promete um futuro glorioso, um lugar glorioso. Mas tudo isso fundamentado na nossa obediência. E você tem hoje essa decisão. Você tem hoje a oportunidade de olhar para essa história e fazer o contrário. Se o Senhor falar com você hoje, você está disposto a obedecê-lo? Você está disposto a não ceder ao Egito? Você está disposto a aguardar, esperar e confiar nele? Essa é a pergunta que esse capítulo de Jeremias nos faz internamente. E é uma pergunta que nós devemos responder todos os dias, sobre decidir, obedecer ao Senhor e viver de acordo com a sua vontade. E o versículo 26 do capítulo 7 nos traz uma reflexão profunda. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Interessante que depois que Gedalias foi morto, o povo temeu a retaliação na Babilônia. Então o que o povo faz? O povo vai atrás de Jeremias para pedir que Jeremias profetizasse algo a respeito do povo. Eles queriam ouvir Deus através do profeta Jeremias, só que eles queriam ouvir aquilo que era o desejo do coração deles, não aquilo que estava no coração de Deus. Tanto é que eles deixam ali e vão agora para o Egito e levam com eles o profeta Jeremias sem a sua vontade. Jeremias não queria ir para o Egito. Jeremias queria seguir de acordo com aquilo que Deus estava orientando tanto para a sua vida quanto para o seu povo. Porém, o povo endureceu o coração e não quis mais ouvir a palavra de Deus, querendo que Deus falasse somente aquilo que era do seu bel prazer, da sua vontade, aquilo que estava no seu coração. E é comum nos nossos dias a gente ver esse tipo de coisa. Pessoas nessas condições de querer uma palavra de Deus, mas em conformidade com aquilo que já está no seu coração. E seguindo aqui a nossa aula, já chegamos aqui no tópico 2 da lição, que diz um remanescente judeu no Egito. O Egito, em diversos momentos da história de Israel, apareceu como refúgio em momentos de crise. Muitos judeus viram o Egito como saída diante do domínio babilônico, especialmente após o assassinato de Gedalias, governador levantado por Nabucodonosor. Apesar da palavra do Senhor, por meio de Jeremias, ordenar que eles não descessem ao Egito, em desobediência, alguns decidiram se abrigar naquele local. Eles se estabeleceram como, por exemplo, na cidade de Migdol, Táfnis, Nofe e na região de Patros. No entanto, a escolha revelou mais uma vez a dificuldade do povo em confiar plenamente na vontade de Deus. Ao buscar refúgio no Egito, eles repetiram um padrão antigo de apoiar-se em forças humanas ao invés de descansar na proteção divina.
O resultado foi a ira de Deus que pronunciou a ira sobre eles. Assim, a ida ao Egito não representava apenas uma fuga política, mas representava uma decisão espiritual equivocada, mostrando que a falta de confiança em Deus pode levar o seu povo a buscar refúgios enganosos. Então a gente pode ver aqui, continuando aqui o nosso assunto, a gente pode ver que houve ali o argumento dos judeus diante da idolatria que agora passou a tomar conta do convívio familiar, porque eles deixaram de ouvir a palavra de Deus através do profeta Jeremias. Então eles acusam Jeremias de falsidade e confiaram na política, na força humana, ou seja, na força do braço do homem, e deixaram de confiar em Deus, de seguir a vontade de Deus e andar nos seus preceitos, nos seus caminhos, ouvindo e sendo direcionado nos caminhos de Deus. Então, continuando aqui falando sobre o argumento dos judeus, a gente pode ver que a ira de Deus ela se acende contra o povo, porque o povo estava disperso e os judeus se defenderam sobre o argumento que, embora estivesse contrariando ao Senhor, todavia não lhe faltava pão, alegria em tempos bons. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus não deixava faltar o pão. Deus estava presente ali, mesmo o povo endurecendo o coração, mesmo o povo se voltando à idolatria, se argumentando diante de tantas coisas, se revoltando contra a palavra do profeta Jeremias, Deus ainda estava presente ali no meio do povo para que não faltasse o pão. A paz do Senhor, jovens! Eu sou a Emily e estamos aqui para o Você Sabia? E hoje nós vamos falar sobre o preço de fingir obedecer. Gedalias foi assassinado e o medo tomou conta de Judá. Babilônia estava vindo e o povo desesperado correu até Jeremias dizendo: "Fala com Deus por nós, queremos fazer o que ele mandar." Mentira, eles já tinham decidido fugir para o Egito. Não queriam direção, queriam a aprovação. Queriam o sim de Deus para o plano que o próprio inferno tinha desenhado. E Deus falou com clareza: fiquem onde estão. Mas o medo falou mais alto. Eles olharam para a circunstância, ignoraram a voz do céu e foram. Eles levaram Jeremias à força, achando que a presença do profeta traria proteção. Mas a presença de Deus não acompanha a desobediência. Curiosidades rápidas que mudam tudo. Voltar para o Egito era o mesmo que cuspir na libertação do Êxodo. Era voltar para o lugar da escravidão, para o mesmo solo onde Deus mostrou poder. É como se um cristão hoje dissesse: prefiro o pecado antigo ao propósito novo. Jeremias foi o profeta que mais chorou na Bíblia, chamado de o profeta das lágrimas. Ele avisou o povo por mais de 40 anos e ninguém quis ouvir. Mesmo assim, ele continuou. Porque quem carrega a palavra não se cala, mesmo quando o mundo ignora. O Egito parecia refúgio, mas era armadilha. Estudos mostram que Nabucodonosor realmente invadiu o Egito pouco tempo depois. Exatamente como Jeremias profetizou em Jeremias 43 ao 46. O que o povo chamou de salvação virou sepultura. Jeremias morreu lá pelos próprios judeus rebeldes que ele tentou salvar. O profeta que chorou por Judá morreu no meio daqueles que zombaram da verdade. É o destino de quem tenta despertar uma geração que prefere conforto à obediência. A lição é clara: não existe segurança fora da vontade de Deus. Você pode orar, cantar, postar versículos ou até sentir arrepio, mas se o coração não obedece, tudo é fachada. O povo de Judá queria aparência de fé, mas vivia em rebeldia. Queriam milagres, mas não queriam mudança. Queriam promessas, mas rejeitaram o processo. Mas sabe o que é pior? Eles acreditavam que Deus não levaria a sério. Mas ele sempre leva. Fugir da vontade de Deus é correr direto para o juízo. Levar a Bíblia sem obedecer é o mesmo que levar Jeremias para o Egito. Buscar bênçãos sem arrependimento é idolatria disfarçada de oração. O Egito moderno tem outro nome: zona de conforto. Uma curiosidade espiritual: a profecia dos 70 anos de exílio foi exata. O povo voltou, mas a nação nunca mais foi a mesma.
Sabe por quê? Porque a restauração física aconteceu, mas a espiritual não. Voltaram para a terra, mas não voltaram o coração para Deus. O próprio Daniel percebeu isso décadas depois, orando com lágrimas, como está em Daniel 9. E como podemos aplicar nos dias de hoje? Muitos jovens querem ouvir Deus, mas só se Ele disser o que eles já decidiram. Querem o sim divino, mas não querem o sacrifício. Querem promessas sem cruz, propósitos sem renúncia, poder sem arrependimento. Mas Deus não é aplicativo que confirma os nossos desejos. Ele é Senhor. Quem não se dobra pela sua voz será quebrado pela própria vontade. O povo de Jeremias morreu achando que sabia o que estava fazendo. E é assim que muitos jovens morrem espiritualmente hoje, achando que Deus entende. Mas Deus não quer compreensão, Ele quer rendição. Se eu te mandei ficar, é porque o milagre está onde eu te plantei. Se eu te disse para esperar, é porque o tempo certo é a tua proteção. Se eu calei, é porque o silêncio faz parte do treinamento. E a frase que fica para nós hoje é: toda vez que você foge da vontade de Deus, o Egito te espera de braços abertos e o deserto chora a tua ausência. Em meio a toda essa situação em que o povo de Judá se encontrava, eles se esqueceram de uma coisa, que o apóstolo Paulo vai nos relatar em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eles não estavam brincando com um Deus do Egito que, por muitas vezes, eles adoraram e trocaram a Deus. Eles estavam brincando e indo contra diretamente o Deus de Israel, o Deus vivo. O povo de Israel, ele desistiu de obedecer a Deus. Ele não se atentou a aceitar a palavra do Senhor. Inclusive, quando Jeremias ele profetiza a respeito daquilo que eles deveriam fazer a respeito do Egito, eles chamam um profeta de mentiroso, traidor, e levam ele à força para o Egito também, juntamente com eles. Eles pensavam que podiam fugir do Senhor e que o Egito os protegeria. Confiaram nos deuses egípcios e abandonaram ao Senhor. Eles estavam cegos e com os olhos tampados por escamas do pecado. Mesmo depois de tudo que já havia acontecido diante dos próprios olhos deles, Deus recorda ao povo que a destruição já havia caído sobre Jerusalém e a cidade de Judá. E as ruínas eram resultados dos pecados que eles mesmos escolheram, que ao invés de se humilharem, ao invés de procurarem o Deus de Israel, eles preferiram oferecer sacrifícios aos deuses egípcios. Nós podemos ver que mesmo após tudo isso acontecer, eles rejeitaram em aceitar a ajuda do Senhor. Jeremias vai narrar no capítulo 18 que, perguntando ao povo de Israel, através da profecia do Senhor, que se por acaso não havia um bálsamo em Gileade que não pudesse os curar e os restaurar. Mas eles rejeitaram tudo isso. Eles rejeitaram um Deus misericordioso. Eles rejeitaram um Deus que só tinha pensamentos bons para ele, como fala em Jeremias 29, versículo 11. Deus estava disposto a ouvi-los. Deus estava disposto a perdoá-los, mas eles preferiram enfrentar a ira divina. Jovens, o pecado ele tem esse efeito de nos cegar. Mas o tempo todo Deus está nos oferecendo esse perdão, essa restauração. Deus quer e tem total interesse no seu arrependimento, no meu arrependimento. Que nós possamos fazer o contrário do povo de Israel e confiar totalmente no Senhor. Não confiar em ídolos, como eles confiaram, nem em homens. Porque a solução deles não era o Egito. A solução deles não era Faraó. A única solução que eles tinham era o Senhor. A única opção que eles tinham era o Senhor. Porém, o remanescente de Israel, ele preferiu trocar tudo isso para seguir o seu próprio coração. E nós vemos que em meio a toda essa ira divina, que o Senhor, ele usa Nabucodonosor para destruir o Egito e para castigá-los, para trazer juízo sobre eles, o lugar onde eles pensaram que teriam refúgio, o lugar onde eles pensaram, como a própria palavra fala, que iriam fugir da espada, da fome e da pestilência, a fome, a espada e a pestilência os alcançou, com a palavra do próprio Senhor. Em meio a todo esse caos, em meio a todo esse juízo divino, Deus ainda se mostrou misericordioso com eles. Deus mostrou que, mesmo em meio à sua ira, ele também acende a sua misericórdia. E Deus poupou alguns deles para provar que ele é um Deus bondoso, um Deus que é tardio em irar-se e um Deus que cuida também do seu povo. Então, que você não procure as suas soluções próprias, nem confie na força do seu braço ou de circunstâncias alheias, mas que você confie totalmente no Deus que tem um interesse na sua alma, no Deus que tem um interesse no seu arrependimento, naquele Deus que pagou um preço muito alto por você. Que você possa confiar totalmente nele. Nós aprendemos com a história de Jeremias coisas profundas, coisas poderosas aqui que trazemos para a aplicação da nossa vida. Jovem, o mundo ele vai nos trazer várias falsas sensações de liberdade, falsas sensações de segurança, falsas sensações de pertencimento, mas a falsa segurança do mundo nunca
absolutamente nunca substitui a obediência à voz de Deus. Por diversas vezes você vai se deparar com cenários em que você vai se sentir autoconfiante, vai parecer que sempre vai ser uma boa escolha, assim como o povo decidiu aqui na história, pois eles buscaram um profeta para ouvir o que Deus tinha para falar, mas o que Deus tinha para falar para eles não agradava a eles mesmos, eles rejeitaram essa profecia e seguiram os próprios caminhos. E nós percebemos na história da Bíblia, a leitura da palavra, ela nos mostra que todo aquele que toma a decisão de seguir os próprios caminhos, a tendência é sempre se dar mal. Então, muito bem, continuando aqui com a nossa mensagem, falando sobre o profeta Jeremias, nós vamos ver que Jeremias, em momento algum, mesmo diante de toda a situação que ele enfrenta com o povo, de toda a incredulidade, mesmo sendo rejeitado, mesmo vivendo tanta coisa contrária àquilo que era a vontade de Deus para a sua vida, ele permaneceu firme no seu chamado. Jeremias continua profetizando, Jeremias continua com o seu chamado, e o que me chama a atenção na palavra, aqui quando você lê sobre o profeta Jeremias, você vai ver uma série de coisas que Deus, ele usa ele para falar, para profetizar, e por muitas das vezes pessoas o procuravam e falavam, mas vem cá, você está profetizando contra mim? Não, Jeremias não profetizava contra, Jeremias profetizava aquilo que vinha da parte de Deus, e por muitas das vezes era aquela palavra, assim diz o Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Jeremias falava com a boca, o coração dele ardia, o coração dele queimava. Por quê? Porque uma coisa é nós falarmos com a nossa boca, mas como está o nosso coração? Nosso coração está queimando, nosso coração está ardendo pela vontade de fazer aquilo que Deus nos orientou, aquilo que Deus nos designou para a nossa chamada, para aquilo que Deus tem orientado acerca da nossa vida como um profeta, assim como Jeremias. Jeremias, de maneira nenhuma, ele deixou de cumprir o seu chamado, de cumprir aquilo que era vontade de Deus para com a sua vida, sendo levantado por Deus como um profeta para aquela nação, para aquele povo de então. Então ele continua, mesmo diante de tanta situação, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da incredulidade do povo, ele continua profetizando sobre Deus, aquilo que Deus tinha para falar através do profeta ao coração do povo ali. E agora, o que vale nos chamar a atenção é quando nós começamos a analisar toda a trajetória de Jeremias, mesmo tendo sido chamado por Deus, mesmo tendo sido vocacionado e direcionado a algo muito específico naquela época. O chamado de Jeremias não morreu na cisterna. O chamado de Jeremias não morreu quando ele foi preso e acorrentado. O chamado de Jeremias não morreu quando ele foi levado ao Egito sem querer. O chamado permaneceu vivo, porque o chamado de Deus é vitalício. O chamado de Deus, ele não se condiciona às condições humanas. Ele não se limita às nossas dificuldades. Pelo contrário, ele é eterno. E Deus, jovens, ele tem uma chamada poderosa na sua vida. E as dificuldades que você passa, as quedas que você teve, os conflitos internos que você vive, elas não definem o término da sua chamada. Pois somente Deus pode dar um fim naquilo que ele mesmo começou. E se ele te chamou, se ele te escolheu, quer dizer que ele vai completar a boa obra. Porque a palavra fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando nós enxergamos tudo que Jeremias passou, tudo que ele sofreu, toda a dor que foi causada a ele, a ponto de ver seu próprio povo sendo dizimado na sua frente, a ponto de enxergar as pessoas que ele tanto amou, as pessoas que ele tanto se sacrificou, e ver tudo aquilo ruim em sua frente, isso em nenhum momento tirou a confiança que ele tinha no Senhor. Então, que nós possamos entender que Deus nos deixou um chamado, e ele é vitalício. Não existe mais volta. Não tem como renunciar à chamada de Deus. E quando nós enxergamos essas dificuldades da chamada, quando nós enxergamos essas situações, elas não são aplicáveis apenas à vida de Jeremias. Elas estão na nossa vida hoje. E também estiveram na vida de grandes homens do passado, como esse que nós vamos aprender agora. William Carey, ele foi considerado o pai das missões modernas e no século XVIII, no final do século XVIII, ele sentiu o chamado de Deus para levar a mensagem à Índia. Em um tempo em que poucos acreditavam que esse trabalho iria frutificar, esse homem enfrentou extrema pobreza, a morte de sua esposa e de seu filho, além da oposição da sua igreja que não entendia, não aceitava essa visão, esse chamado que Deus confiou a ele. Apesar de tantas dificuldades, ele permaneceu fiel ao seu chamado. Como, por exemplo, ele traduziu Bíblias em diversos idiomas para aquela região onde ele estava, lançando bases no movimento missionário que influenciou tantas gerações. Assim como Jeremias, que não abandonou a sua missão, mesmo após a queda de Jerusalém, esse homem nos mostra
que o chamado divino não se encerra diante das crises, mas floresce com frutos eternos quando há obediência. Então, jovem, hoje há um convite para que você venha queimar com o chamado de Deus. Deus quer despertar em você a sua vontade. Então, abra o seu coração e se renda à sua vontade. Entenda hoje como um despertar de Deus. Como diz em Efésios 5, versículo 14, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E entenda, jovem, que se o comodismo te vencer e fazer com que vidas não sejam alertadas, sejam transformadas através da mensagem que Deus quer liberar através da sua vida, e faça com que as consequências venham recair sobre essas vidas que não tiveram essa informação, entenda que o sangue dessas vidas cairá sobre os seus ombros. Então há uma responsabilidade muito grande sobre nós. E que Deus possa hoje despertar esse chamado, essa urgência de despertar vidas. A paz do Senhor, jovens! Estamos de volta com o nosso quadro Fala Pastor. Hoje a pergunta é desafiadora. Ela toca no valor da fidelidade ao chamado, mesmo em tempos de crise. A pergunta implícita é: vale a pena continuar fiel ao chamado quando tudo está dando errado ou quando estamos em crise? Excelente ponto. A crise não anula o chamado, a crise revela a qualidade do chamado. Olhem para Jeremias ou para o apóstolo Paulo. O ministério deles floresceu no meio da perseguição, da prisão e da rejeição. Fidelidade em tempos de paz, qualquer um tem. É apenas uma preferência, mas a fidelidade em tempos de crise é uma convicção. A lição que fica é: o seu chamado não é sustentado pelas circunstâncias favoráveis, mas pela voz que te chamou. Se Deus te chamou, a provisão e a graça dele não dependem da economia ou da estabilidade social. A crise é o palco onde a fidelidade brilha ainda mais forte. Não desista. O marinheiro prova sua habilidade na tempestade, não na calmaria. Então, jovens, fique firme. O que mantém o seu chamado é a certeza e a convicção de que Deus chamou você. Deus abençoe. E chegando ao fim da nossa lição aqui, podemos extrair dessa aula muito conhecimento. A gente sai daqui realmente com um entendimento muito melhor de como foi o ministério do profeta Jeremias. É um ministério que ele não se ateu a somente profetizar tragédias, desastres, catástrofes, apesar da indiferença do povo, mas também ele, como já foi dito nessa aula, consistiu em convocar o povo ao arrependimento, buscar uma vida de restauração, uma vida de se aproximar do Senhor. Ele foi profeta até o fim dos seus dias, se manteve perseverante, é um profeta que, apesar dos pesares, como já foi dito aqui, ele levou o seu ministério como um ministério vitalício, pois entendemos que o ministério é um compromisso vitalício com a palavra de Deus. Não tem como eu ser ministro de uma determinada área por um tempo. Se Deus te chamou para o ministério, você vai carregar consigo até o fim da sua vida. E foi o que Jeremias fez. Mesmo diante da queda de Jerusalém, mesmo diante da desobediência do povo, mesmo o povo cedendo às suas próprias vontades, ele ainda assim se manteve perseverante, enfrentou tortura, enfrentou prisões e se manteve fiel e se manteve leal ao Senhor. E a lição para nós aqui ela é muito clara. A fidelidade à palavra de Deus é sempre o verdadeiro refúgio. Deus vela por sua palavra para cumpri-la e espera de nós a obediência, a firmeza, mesmo em tempos difíceis. Enquanto muitos buscam segurança no Egito, eles escolhem juízo. Jeremias, ele serviu como exemplo para nós. Ele permaneceu fiel e seu ministério continuou ali próspero. Nós vemos no nosso cotidiano muitas pessoas que acham que às vezes é mais fácil ir para o Egito buscar ali a sua solução, ir para o mundo buscar a solução, porque eles acham que é no mundo que ele vai encontrar a prosperidade, é no mundo que ele vai encontrar ali o seu casamento perfeito, ou o seu emprego perfeito, mas tudo que você precisa, jovem, tudo que vai dar o embasamento e estrutura para a sua vida, ela vai estar em Deus.
Deus. Como nosso pastor costuma dizer, a oração vai dar conta de tudo. E agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você realmente compreendeu o assunto que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que o exemplo de Jeremias mostra sobre o chamado de Deus? A. O chamado termina quando as circunstâncias parecem contrárias. B. O chamado é coletivo, não pessoal, e depende da vontade do povo. C. O chamado não depende de resultados, mas da fidelidade a quem envia. Ou D. O chamado é confirmado apenas quando há aceitação pública. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, tempo esgotado. E se você respondeu a letra C, meus parabéns, você acertou. O chamado não depende de resultados, mas da fidelidade a quem envia. Segunda pergunta: por que muitos judeus optaram por fugir para o Egito? A. Porque acreditavam que o Egito os protegeria da vingança babilônica. B. Porque queriam preservar o templo e o sistema de sacrifícios. C. Porque buscavam uma vida mais próspera e livre da opressão. Ou D. Porque receberam revelações de outros profetas sobre segurança lá. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, olhando para o meu relógio, parece que os nossos 10 segundos se esgotaram. E se você colocou letra B, porque queriam preservar o templo e o sistema de sacrifícios, eu sinto lhe dizer, jovem, que você errou. Porque na verdade a resposta certa é a letra A, porque acreditavam que o Egito os protegeria da vingança babilônica. Terceira pergunta: qual foi o ponto central da mensagem de Jeremias aos judeus no Egito? A. A fuga mostrava que Deus ainda lhes concedia tempo de arrependimento. B. A desobediência traria sobre eles o mesmo juízo que caiu sobre Jerusalém. C. O templo seria restaurado em outra terra. Ou D. O Egito seria usado por Deus como refúgio temporário. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenham lotado com a letra B, que é a resposta correta. A desobediência traria sobre eles o mesmo juízo que caiu sobre Jerusalém. Quarta pergunta:
Como os líderes reagiram quando Jeremias pediu que ficassem em Judá? A. Chamaram-no de mentiroso e o acusaram de conspirar contra o povo. B. Fizeram voto de esperar por outro profeta com mais autoridade. C. Admitiram o erro, mas insistiram em partir por medo. Ou D. Desconsideraram suas palavras e apenas permaneceram em silêncio. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, parece que mais uma vez o nosso tempo se esgotou. E se você colocou a letra A, chamaram-no de mentiroso e o acusaram de conspirar contra o povo, meus parabéns, você acertou. Então vamos para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: o que Nabucodonosor fez com Jeremias após a queda de Jerusalém? A. Designou como mediador entre os cativos. B. Prendeu-o junto aos oficiais de Judá. C. Levou-o à Babilônia como conselheiro real. Ou D. Libertou e lhe deu liberdade de escolher onde viver. Vamos lá pela última vez. Tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e aquele que acertou a nossa última pergunta foi aquele que colocou a letra D de Deus. Libertou e lhe deu liberdade de escolher onde viver. E foi isso, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto que foi passado na aula de hoje e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. Eu creio que vocês acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por essa aula que muito falou nossos corações. Meu Pai, que nós viemos nos posicionar na nossa geração como profetas do Senhor, que levarão a mensagem mesmo que o mundo se volte contra nós. Meu Pai, nos dê força, nos dê, meu Pai, a Tua presença em tudo quanto fizermos, meu Pai. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Tchau, jovens. Tchau, jovens. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Para que vos... O profeta Jeremias, que é um profeta... Agora pra... É Kerry, né? Kerry. Mentira. Pobreza. Kerry. A oração vai dar conta de tudo. Carvalho, Jairo. Espírito de falador. Sai! Meu Deus. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.